Gaslighting não é briga, não é discordância, não é jeito difícil de amar. Gaslighting é quando alguém corrói sua percepção da realidade até você duvidar de si. É uma forma de violência psicológica crônica onde uma pessoa distorce fatos, nega acontecimentos evidentes, invalida sentimentos, reescreve a história e faz a vítima duvidar da própria memória, percepção e sanidade. E o mais perigoso não é o que a outra pessoa diz, é o que começa a acontecer dentro de você. Porque aos poucos você deixa de confiar na sua própria percepção e passa a depender da versão do outro para entender o que é real. Quando isso acontece, você já não está mais em uma relação, você está dentro de um campo de distorção, pois o gaslighting é um método repetido de estratégia de controle. Nos episódios anteriores, você começou a enxergar padrões, percebeu manipulação, controle, invalidação emocional. Agora nós entramos em um ponto mais profundo, porque o gaslighting não tenta apenas te influenciar, ele tenta te desorganizar internamente. Ele não quer ganhar uma discussão, ele quer que você perca a confiança em si. E isso muda tudo. Gaslighting não começa de forma evidente, não chega com agressividade explícita. Ele se instala de forma sutil, quase imperceptível. No início parece apenas uma discordância. Você diz o que sentiu, o outro responde com leve negação, ignorando suas percepções, distorcendo o que foi dito. E naquele momento, você ainda tem clareza suficiente para sustentar o que percebeu, mas a repetição começa a acontecer. E com o tempo, algo muda. Você já não afirma com a mesma firmeza. Começa a se perguntar: será que eu estou confundindo? Será que eu fui sensível demais? Será que eu estou vendo coisa onde não tem? E sem perceber, você troca a sua percepção por dúvida. Esse é o primeiro deslocamento. Depois, a pessoa começa a reescrever acontecimentos. Situações que você lembra com clareza passam a ser negadas. Conversas inteiras são distorcidas, promessas desaparecem, falas são invertidas, e quando você tenta trazer o fato de volta, você encontra resistência que te desestabiliza. E nesse momento, algo muito sério começa a acontecer. Você não está apenas sendo contrariada, você está sendo deslegitimada como fonte de realidade. Com essa situação sendo repetida ao longo do tempo, um efeito silencioso e devastador é instalado. Você começa a duvidar da sua memória, depois da sua interpretação, em seguida dos seus sentimentos e por fim de si mesma. E aqui está um ponto que precisa ser dito com clareza. Gaslighting não é sobre opinião, é sobre controle. Não é uma falha de comunicação. É uma estratégia de desorganização. E quanto mais você tenta explicar, mais você se perde. Porque quem pratica gaslighting não está buscando verdade, está buscando domínio. E domínio não se constrói vencendo argumentos, se constrói enfraquecendo a outra pessoa internamente. Por esse motivo, discutir, explicar, justificar não resolve. Porque você está tentando clareza e o outro está sustentando confusão. Quando essas duas forças se encontram, a confusão vence. Com o tempo, você começa a perceber que já não se posiciona como antes, que mede cada palavra e revisa mentalmente tudo o que vai dizer. Você entra na conversa já em estado de alerta e ainda assim sai confusa, com a sensação de que fez algo errado, mesmo sem saber exatamente o que. Com vontade de pedir desculpa mesmo sem entender por quê. Isso não é fragilidade, é efeito de exposição contínua à distorção. E existe um erro muito comum aqui, acreditar que isso acontece porque você não está sendo firme o suficiente. Mas não é isso. Você pode ser uma pessoa forte, consciente, estruturada e ainda assim ser afetada. Porque o gaslighting não ataca a sua força, ele a contorna atuando com repetição, insistência e na erosão. Ou seja, não quebra a relação de uma vez
e sim desgasta aos poucos. Esse efeito psicológico cria um ciclo de distorção, de dúvida, de perda de identidade, de dificuldade na tomada de decisões e dissociação leve, pois sua referência interna vai sendo substituída e quebrada. Esse é o núcleo do gaslighting, a troca da sua percepção pela narrativa do outro. Você sente, mas não confia no que sente. Percebe, mas não sustenta o que percebe. Começa a viver em um estado de autoquestionamento contínuo, e isso cansa, desgasta e enfraquece. E quando percebe, está buscando validação do próprio abusador. Aqui entra algo que precisa ser colocado com responsabilidade, pois esse padrão não acontece com você, para que pense ser uma prova espiritual. Nem karma ou missão, muito menos um teste evolutivo. Dentro da dimensão espiritual, o gaslighting rompe o eixo interno, fragmenta a alma e desconecta a pessoa da própria verdade. E isso é abuso. Espiritualidade verdadeira nunca exige que você perca sua clareza para permanecer. Nunca exige que você abandone sua percepção para sustentar um vínculo. Porque qualquer relação que te desconecta de si não está te expandindo, está te fragmentando. Espiritualidade saudável nunca anula a consciência. O ponto de virada começa quando você para de tentar provar, de tentar convencer e pedir autorização para sentir o que sente e volta para algo simples, mas extremamente poderoso, que é a sua experiência, o seu corpo e a sua essência interior. Observe os padrões, observe o que você viu, o que você ouviu, sentiu, sem edição, sem adaptação ou negociação interna. Registre fatos, faça anotações e pare de explicar para quem não quer entender, porque a clareza não volta pela discussão, volta pela reconexão. Compreenda. Essa nova consciência pode acontecer de forma gradativa, porque você já foi treinada a duvidar. Contudo, é possível. Comece com pequenos movimentos. Porque existe uma diferença muito importante. Uma pessoa aberta ao diálogo pode discordar, mas não apaga você no processo. Por isso, reconhecer é tão importante. Porque enquanto você não nomeia, você tenta resolver. E isso te prende por não saber mais onde termina o outro e onde começa você. Porém, quando você nomeia o que está acontecendo na sua vida, uma nova energia é acessada. E essa ação facilita o rompimento do ciclo. Mesmo que ainda doa, a clareza começa a surgir, e com ela a possibilidade de novas escolhas. Pode ser que talvez você ainda não esteja pronta para sair desse ciclo, e tá tudo bem. Só que agora você tem consciência de onde tá, já não está mais inconsciente nessa situação. Você já não precisa continuar acreditando que o problema é você, porque não é. E quanto mais você se reconecta com a sua percepção, mais difícil se torna sustentar uma dinâmica que depende da sua dúvida. Porque quando alguém tenta te convencer de que você não sabe o que sente, não é amor, é dominação. E é por isso que esse tema é tão importante dentro da série. Porque sem perceber o gaslighting, você não entende por que não consegue sair. E isso nos leva ao próximo ponto. No próximo episódio abordaremos um mecanismo que tenta te manter presa mesmo quando você começa a enxergar. Vamos falar sobre a chantagem emocional, onde não é mais a dúvida que te prende, e sim a culpa. Perceba, isso precisa ser visto com muita lucidez, pois a clareza pode doer, mas a confusão adoece. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem confiado naquilo que sente ou tem precisado da validação de alguém para acreditar na sua própria realidade? Se esse conteúdo trouxe clareza para você, compartilha. E me conta aqui nos comentários, em que momento você começou a duvidar de si dentro de uma relação? Porque às vezes tudo começa ali, e quase ninguém percebe. Paz e luz a todos.